Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte do Senta, que lá vem spoiler. Hoje o programa é muito maluco, já que vamos falar sobre 1899, a última série dos mesmos criadores de Dark, que estreou no mês de novembro lá na Netflix. Eu sou o Rafa Prada e para me acompanhar nessa jornada repleta de reviravoltas, a gente tem a presença dela, e só dela mesmo hoje, nossa querida Lari Scheleguel. Lari, você sai de 1899 mais confusa ou menos confusa do que em Dark? Olha, eu acho que eu saí menos confusa do que em Dark, mas é que é difícil superar aquela confusão toda de Dark, não é? É difícil, mas pelo menos lá, Lari, parecia ter um fio. Enfim, isso a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Pessoal, antes de dar sequência por aqui, nunca é demais lembrar que, assim como o nosso nome já diz, a gente pega pesado mesmo nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha conferido 1899, a gente recomenda dar um pulo lá na Netflix, antes de você se jogar aqui no nosso episódio. Porque daqui em diante é por sua conta e risco. Norba, libera esse trailer muito doido. Six hours ago, we received a message. We believe this comes from the Prometheus. You think the passengers, they're still alive? Il a coulé. C'est la seule explication possible, sinon on l'aurait retrouvé. Vienna, Nichols. Capitan, we paid good money for this trip. 7 days to get to New York, no detours. Olha só, gente, o negócio é o seguinte: 1899 é a nova série de Baran bo Odar e Jantje Friese, casal alemão responsável pelo sucesso de Dark. A trama chegou com 8 episódios e recheada de muitas perguntas e quebra-cabeças. Neste novo título da Netflix, um grupo de imigrantes do século XIX embarca em um navio em direção aos Estados Unidos, mas no meio do caminho eles encontram um navio misterioso que muda por completo o destino de suas vidas. A bordo do navio Kerberos, cada um dos passageiros tem dramas e vivências próprias que são abordadas no decorrer da trama. Durante o trajeto, o capitão Ike Larsen, o Andreas Pittman, lá de Dark, é avisado sobre um sinal estranho emitido por um navio solitário no meio do oceano. A embarcação, que é a Prometheus, estava desaparecida há meses e esconde segredos que vão alterar os rumos dos navegantes do Kerberos. Mas, antes de a gente mergulhar de cabeça aqui na análise dessa enigmática série, vamos dar a nossa tradicional passadinha para ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Conta pra gente aí, Lari. Rafa, até agora 1899 está fazendo bonito, viu? Lá no IMDb conta com mais de 44 mil avaliações e tem a nota média de 7.7. No Rotten Tomatoes são 79% da crítica e 75% de aprovação do público. E no Metacritic, o pessoal não tem sido tão bonzinho, viu? Dando 66 de 100. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, Rafa, diz aí pra esse Brasilzão quais são as suas primeiras impressões de 1899? Olha, Lari, é impossível a gente ler os nomes aqui de Baran bo Odar e Jantje Friese e não pensar em Dark. Dark era uma enorme loucura, essa que é a verdade. Mas todo o paradigma do vô lá fazia sentido. Era um negócio que você tinha uma linha de narrativa que você falava assim, pô, isso aqui vai chegar em algum lugar. Para as minhas primeiras impressões aqui de 1899, eu tenho a sensação de que a dupla tentou construir uma narração para jogar já lá para a segunda ou terceira temporada. Achei que é uma miríade de personagens, uma miríade de assuntos, muito suspense, porque quando você acha que vai, não vai. Eu sinto que os primeiros 6 capítulos são episódios enrolados, na verdade, que podiam ser resumidos ali talvez em
2 ou 3 episódios, ou talvez com uma duração menor, e os últimos 2 dá uma acelerada, uma corrida, o negócio fica meio frenético, você recebe uma porrada de informação, e aí você fica com uma sensação de, será que eu precisava de 8 capítulos de 1h10 para ter toda essa informação? Porque são muitos elementos. São os elementos de formas, elementos de relações humanas, filho, marido, irmãos, são relações amorosas, e tudo isso você fala, isso aqui deve ter acontecido no final, e não tem. Então, pra mim, eu tô um pouco aqui, viu, Lari, igual o pessoal do Metacritic. Acho que tem potencial, Lari, mas sinto que é uma escorregada essa primeira temporada de 1899. Olha, Rafa, eu tô muito contigo nessas primeiras impressões. O que me veio à mente, assim que eu terminei, foi Lost. Porque quando eu assisti a primeira vez, e de fato eu assisti 2 vezes a primeira temporada de Lost, foi um envolvimento para tentar descobrir todo aquele mistério. E a cada episódio eu ia pesquisando, eu ia tentando encontrar algum easter egg, algum indício que me desse qualquer pista para eu entender aquilo que estava acontecendo. Só que aqui, logicamente, primeiro, a gente recebe todos os episódios seguidos ali na Netflix. Eu acho que isso acaba prejudicando a experiência de uma série do estilo de 1899, que quando a gente respira entre um episódio e outro e tenta confabular, eu acho que se torna mais interessante a experiência. Mas a Netflix não faz isso, né? A gente vê tudo de uma vez só. Então, isso acaba por atrapalhar um pouco. E pode ser um prato cheio para quem gosta desse tipo de experiência. Do tipo, tenho ali o nome do navio que sumiu, é Prometeus. Mitologia grega, já quer lá pesquisar sobre o que isso quer dizer. Qual que é a filosofia ali por trás daquilo que acontece com os personagens e tudo mais. Porém, embora isso possa ser uma premissa muito interessante, para mim não fisgou dessa forma. Então, isso se torna problemático, porque nós temos muitos personagens que eu me identifiquei demais com isso que você falou, de que do primeiro ao sexto a gente vai recebendo informações, a gente vai vendo certas coisas, que quando a gente descobre o que é, a gente fica naquela, por que eu vi tudo isso? Por que desenvolveu esse aspecto da série, sendo que tinha tantas outras coisas legais para abordar? Esse repeteco, esse, de fato, looping ali. E algo que me intrigou foi... Assim, quando a gente resolveu gravar esse hack aqui, o podcast, eu já assisti a série faz, sei lá, umas 2 semanas. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não lembro mais as cenas. Se eu tiver que analisar qualquer coisa específica de algum personagem, isso já sumiu da minha mente. Ou seja, é um problema, porque a sensação é de, eu assisti todos os episódios, mas eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei sobre o que é a série, mas pensar nos personagens e na cena, naquilo que eles desenvolvem, eu não lembro. Isso é extremamente problemático, porque se eu não me envolvo a ponto de torcer por esses personagens na série, não existe uma experiência completa. Então, eu achei meio morno nesse sentido. Eu acho que vale enquanto catálogo da Netflix, mas é uma série que não me agradou completamente. Bom, pessoal, para a gente tirar logo aqui da frente o assunto mais polêmico sobre 1899, eu vou pedir ajuda aqui da Lari. Afinal, Lari, rolou toda uma polêmica aí que os criadores aqui de 1899 plagiaram uma HQ chamada Black Silence de uma brasileira, e inclusive teve uma celeuma no Twitter, uma super discussão, e a gente maratonou a série, mas só a Lari leu a HQ, que segundo ela dá pra ler rapidinho, é super curtinha a história, né? Ô Lari, pra gente poder tirar isso aqui da frente, teve isso mesmo, esse plágio, ou você acha que teve um certo exagero na correlação ali dos assuntos? É uma HQ tem aproximadamente 50 páginas, então realmente está disponível ali online, dá para baixar, dá para ler, conferir na íntegra, acho que é bem interessante. Eu não visualizo um plágio ali, e eu quero contar uma historinha aqui para tentar explicar os motivos pelo qual eu não encaro como um plágio, tá? Eu dei aula durante muito tempo de redação publicitária e sempre trabalhei com conceitos sobre criatividade, onde buscar referências e tudo mais. E uma coisa que eu sempre falei nas minhas aulas é: não pare na primeira ideia.
Porque é muito comum você passar um briefing para os alunos e quando eles vão falar para a turma aquilo que eles criaram ser parecido com aquilo que os colegas também fizeram. Isso é natural que aconteça. Então, quando a gente pensa em ficção científica, a gente tem mistérios, a gente tem códigos, a gente tem filosofia e tentar fazer o uso de metáforas e comparar com outros livros, outros escritores. Então, a gente tem ali num combo no nosso repertório várias histórias que se assemelham. E visualmente, que é o que mais a autora da HQ pontuou que ela se sentiu plagiada e copiada ali, é comum que isso aconteça. Porque, por exemplo, a pirâmide é do nosso repertório. Quem nunca ouviu falar dos mistérios das pirâmides, como é que elas foram construídas, e os faraós e tudo mais. E, obviamente, no caso, ali na série é desenvolvida essas mortes misteriosas, que de fato na HQ dela também vai ter, de ouvir certas coisas, mas a gente já viu esses pontos em tantas outras histórias, né? Se a gente for pegar, enfim, um Duna da vida, depois as relações que a gente tem com Star Wars, e, enfim, as histórias são inúmeras, mas se a gente pega e bota lado a lado esses personagens ali em pauta, eu realmente não vejo similaridade para pontuar e dizer que foi uma cópia, sabe? Enfim, a autora tem os motivos dela ali, ela botou imagens lado a lado, mas se a gente for fazer pegar um fio desses, a gente pode pegar imagens semelhantes de vários outros artistas, de várias outras obras, e pontuar semelhanças que não necessariamente vão contar histórias parecidas, apenas são visualmente semelhantes. Então, acho que realmente dá para tirar isso da reta, viu? Interessante, Lara, porque a gente acabou lendo muita coisa no Twitter e muita gente apoiou a autora da HQ brasileira, né, num primeiro momento, mas, de fato, as teorias que a gente tem lido em outros lugares um pouco mais extensos do que o próprio Twitter, acabam dando suporte aí para a tua visão também. E é isso, né? A gente sempre acha que teve uma baita ideia e pode ser uma baita ideia mesmo. Só que nós somos 8 bilhões de pessoas, né? A tendência é que o inconsciente coletivo acabe levando isso para frente e outras pessoas vão levar isso para frente, vão acabar realizando essas ideias e outras não. Só me ocorreu aqui a quantidade de comédias românticas que são basicamente o mesmo roteiro, só mudam os atores e atrizes que vão interpretar e a gente não sabe quem de fato foi a primeira pessoa que fez, para você pegar e apontar o dedo e dizer, nossa, fulano copiou, porque, enfim, romance está no ar, isso faz parte da nossa trajetória e as pessoas amam assistir esse tipo de filme e vai virando uma bola de neve, enfim, é o que acontece na indústria audiovisual, não tem o que fazer. Bom, queridos, esse 1899, ele mistura diversas culturas e línguas, né? Passando por francês, inglês, cantonês, polonês, português, espanhol, dinamarquês e alemão. E assim como tem muitos idiomas, 1899 joga um monte de ideias e conceitos no colo de quem tá vendo, especialmente ali nos primeiros 6 episódios. Indo desde suspense, romance, um pouquinho de terror e chegando finalmente ali nos últimos 2 episódios no sci-fi que é tão alardeado pelos criadores. E o final, né, Lari, na verdade, acaba não contribuindo muito para quem quer respostas ali mais concretas, digamos assim, né? Olha, eu acho que esse quesito de deixar tão em aberto é um problema grande nessa série especificamente, porque eu não consegui me envolver muito com os personagens. Quando a gente fica com dúvidas e fica durante uma temporada e outra, querendo ir atrás de respostas, de repente querer ver de novo a série, encontrar outros elementos que vão trazer algumas respostas ali, ponto positivo. Nesse caso, além de eu não ter me envolvido muito com as ambições, eu não simpatizei muito com esses personagens, e depois quando eu descobri aqui com um super spoiler que eles estão em uma simulação, ou seja, vivendo num loop infinito, aquela mesma história, e que o personagem que estava lá assistindo eles, por intermédio de uma TV, pontua, vocês fazem sempre o mesmo erro, vocês fazem sempre a mesma coisa, eu fiquei
aí mesmo que eu não vou me importar com vocês. Porque se vocês morrem e vocês vão voltar de novo na próxima simulação, se vocês não estão aprendendo nada, o que eu tô fazendo aqui enquanto espectadora? Qual que é a mudança que eu espero? Então, esses pontos é que não faz nem sentido eu querer juntar e ligar tudo isso, sendo que eu não tô torcendo mais por eles. Porque eu não sei de fato quem eles são de verdade. Porque quando a Maura, ela esquece do próprio filho, ela esquece o marido, se ela não identifica isso, como é que eu posso torcer para que ela queira estar com eles de novo se a gente não sabe qual que é a missão dela, na verdade? Sabe? Tipo, é um negócio meio ao léu. Sim, o que a gente sabe é que ela perdeu o filho e que possivelmente, por alguns indícios ali, ela perdeu também o marido, certo? Foi o que eu entendi. Mas é dado tanto esse gancho para ela ter um envolvimento com o Ike também, que você fica, qual que é o casal que eu devo shippar? Você não sabe. Então, eu fiquei confusa enquanto espectadora, porque é como se os produtores não tivessem me dado o caminho que eu deveria realmente seguir. Aquele personagem que eu deveria torcer mais e aquilo que eles são, na verdade. Porque se eles estão numa simulação e eles aparecem ali, né, lá naquela cena final, naquela nave, por que eles estão ali? E quais são as ambições dele? E por que isso entraria num loop infinito? Então, é um monte de porquês que a gente não tem essa resposta, mas que no decorrer da série, que ela deveria ter nos dado os aspectos fundamentais pra gente se importar com eles, eu meio que blé. Sabe, tipo assim, caguei. Então eu tive essa dificuldade pra me envolver com eles. Fora, claro, esse detalhe que você falou, de que eles falam diversas línguas, são diversos lugares, o que é legal ter um elenco diverso, mas que não se conecta de verdade um com o outro, e que num momento ninguém se entende e de repente um tá entendendo a língua do outro, assim, por osmose. Enfim, estão numa simulação, a gente releva isso aí. Mas é só para dar mais uma pulguinha atrás da orelha. Olha, Lari, só para poder complementar tudo que você falou, tô contigo nessa aqui. Eu acho que a série tem alguns pontos muito legais, né? Eu gosto muito da trilha sonora. A gente até conversou sobre isso, né, Lari, nos nossos grupos aí de WhatsApp, um daqueles que o Renato Sansão criou, a gente nem sabe qual foi mais, porque são muitos grupos. Mas a gente tem Deep Purple, nós temos Black Sabbath, nós temos Jimi Hendrix. A própria música que abre, né, a música da abertura da série, que é do Jefferson Airplane, White Rabbits, é a letra lá da personagem Alice, né, do País das Maravilhas, e que traz algumas dicas na letra sobre a questão dos triângulos e dos 3 pontos na série, que estão lá também dentro da música. Eu gosto muito dessa correlação também musical entre os capítulos e as músicas que eles apresentam. Dito isso, Lari, dentro desse contexto todo de várias línguas, que a única maneira de quem é brasileiro para poder acompanhar isso é botando o inglês na linguagem, no som original, e botando a legenda em português ou em inglês para você poder ouvir todos os idiomas diferentes que você tem aqui. Eu fiquei várias vezes me perguntando, até a gente descobrir que é uma simulação, como é que todos eles se conversam e se entendem. E não só se conversam e entendem, como eles têm conversas relativamente longas. Ali entre eles, às vezes o cantonês com o francês, às vezes o inglês com o dinamarquês. Você fala, bicho, como é que isso está acontecendo? É a simulação, né? Que a gente não sabe ainda se é o antagonista que criou lá, o pai da Maura, ou se é uma criação da própria Maura, inclusive, tem essa teoria também, de que ela está criando. E assim, o fato de a gente ter tantos personagens e, mistério, todos eles têm um passado obscuro, me lembrou, e aí você já se adiantou, né, Lara, no comecinho aqui, um pouco Lost, né? O Lost ali na 4ª ou 5ª temporada, não vou lembrar exatamente aqui agora, começava a destrinchar um pouco o passado das pessoas que estavam na ilha, para a gente poder começar a entender também o que eles estavam fazendo ali dentro, qual era a correlação, né? E acho que 1899 bebe um pouco aqui nessa mesma fonte de contar um pedacinho do passado dos outros, dos personagens, e quando vai acontecer, ele corta, justamente para deixar esses ganchos aí para as próximas temporadas que talvez a gente tenha pela frente. Até pegando esse gancho com Lost, eu tenho a impressão de que o que eles querem fazer
é realmente fazer reflexões sobre o que é a vida, sabe? Tipo, porque tem aquela brincadeira, né, de quem criou a simulação de verdade, e eu não lembro agora exatamente qual que é a fala, mas que tem aquela, uma brincadeira, uma metáfora de, e se Deus criou, então, o que a gente vive, quem é responsável pela criação de Deus, sabe? Então eu acho que essas reflexões filosóficas, até mesmo pelos nomes que eles dão aos navios, por trazer a alegoria da caverna de Platão, por colocar ali livros e alguns elementos que fazem com que a gente reflita o que nós estamos fazendo aqui, nós espectadores, né? Então eu acho que o objetivo principal é esse. Agora, a forma como a série às vezes se sente meio diferentona, eu acho que isso é meio ultrapassado, porque na verdade não tem nada de muito inovador ali, ou um super conteúdo irreverente. A gente já viu isso em outros lugares, sabe? E as respostas, tudo aquilo que a gente está questionando, é bom já adiantar. Eu não sou roteirista da série, mas não vai ter, porque a gente não tem essas respostas na vida, quem dirá na série. É aquela coisa de vamos instigar vários questionamentos que depois vão ficar pra gente resolver sozinho. Então, cuidado com a expectativa que a gente cria a partir disso. Concordo, Lari, 100%. Acho que há outras maneiras, talvez menos batidas, de você construir uma narrativa para a gente se questionar sobre de onde nós viemos, para onde a gente vai, quem somos. Dá para fazer isso de uma outra maneira, talvez usando menos caminhos da minhoca, ou buracos da minhoca, ou buracos de Alice aqui, que a dupla utiliza tanto. Ainda dentro da narrativa da história mesmo, a gente também tem a percepção de que o irmão, que é um cara que que tinha sofrido algum problema do próprio pai durante a história, ele pode ser, na verdade, o grande autor também de toda essa simulação por trás, naquela cena final ali, quando tem a voz dele, né, dizendo que, dando boas-vindas a Maura em 2099, e mostrando todos os personagens ali suspensos também, nessa cápsula espacial que é apresentada. Eu acho que, de novo, para poder fechar aqui nossa opinião sobre a série em si, teria futuro, mas acho que muito difícil escapar de todo a hype que Dark criou em cima da dupla, e é tão complexo, gente, que talvez essa forma, vou dizer assim, para criar esse tipo de série, ela não seja uma forma como são das comédias românticas, como a Lara disse aqui, que elas podem ser reinventadas, entre aspas, e revendidas a cada 2-3 anos por novos atores, novas atrizes, novos roteiros com algumas modificações ou outras. Aqui você tem eu sinto que é quase um repeteco de Dark, e isso me deixa frustrado, muito frustrado. Sim, achei que você foi otimista, Rafa, de botar a cada 2-3 anos, acho que é a cada 2-3 meses. Mas, enquanto você estava falando, me ocorreu, a Netflix é muito boa em criar hypes, né? Sim, eu acho que dentro do catálogo da Netflix, 1899 é uma boa pedida, especialmente para quem curte esse estilo de conteúdo, esse tipo de série, mas eu acho que vai acabar se tornando esquecível, porque no início vem esse hype gigantesco dos autores, a ligação com Dark, etc. Começa sempre todo mundo falando muito bem, e aí cai. Foi o que rolou com Wakanda Forever. As notas no início era tipo, uou, lá no topo tudo, e de repente vem caindo. Porque mais pessoas vão assistindo e vão, opa, peraí, é tudo isso aí mesmo? Será que a galera só não tava empolgada porque é muito fã de Dark e não tem coragem de dizer, mas esse aí eu não curti tanto? Então eu não sei se tem toda essa força. Enfim, acho que vai ter sim a segunda temporada, os criadores já falaram que tem conteúdo, já tem em mente, eu não sei até quanta, mas enfim, eles preveem essa continuidade, mas eu não sei com que fôlego vai chegar até o fim, porque uma coisa é a gente estar empolgado ali na primeira, depois é dar continuidade a isso. E só mais uma coisa que eu acabei esquecendo e que só lembrei enquanto eu fiquei te ouvindo falar, Rafa, uma coisa que me intrigou, sendo que a série aborda simulações, aqueles históricos de cada um dos personagens individualmente, que abre aquelas portinhas e eles estão lá, né, em cada um dos lugares. Eu achei muito intrigante porque as histórias deles são tristes. São de
de abusos, de perder alguém, de ter que lidar com grandes dificuldades da vida. E aí eu fiquei, poxa, se é uma simulação que eles estão querendo viver de uma forma, entre aspas, mais tranquila, não faz sentido eles escolherem entrar numa simulação que os coloquem tanto no limite da experiência humana, sabe? Não fez sentido algum depois refletindo ao término da série o que era isso, sabe? Porque eles podiam ter criado um background um pouco mais feliz. Bom, Lari, você já deu um spoilerzinho do conteúdo para próximas temporadas, né? A dupla já contou ali em entrevistas que tem material para 2, 3 temporadas. Mas a pergunta que quer ficar ou não quer ficar, ou precisa ser respondida aqui ao final dessa enorme viagem da primeira temporada é: nós queremos mais temporadas, Lari? Porque ela não foi renovada ainda, hein? Vixe, mas pelos números eu acho que vai ser renovada sim, porque quer dizer, números, né? Números a gente fala que a Netflix não entrega exatamente, né? Quantas pessoas assistiram? A gente vê lá os tops, top 10 ali. Eu acredito que realmente vai sair pelo menos a segunda temporada, se eles vão ter pano pra manga pra realmente e conseguir a aprovação de uma terceira, quarta, enfim, isso não faço a menor ideia, mas essa questão de se a gente precisa, se a gente vai realmente assistir, eu sou sempre da opinião de que precisar não precisa, mas elas vão assistir, a gente dando play depois ou não, sabe? E eu tento sempre enxergar com um olhar mais positivo de que a indústria é isso, sabe? Ao mesmo tempo que talvez eu não queira assistir, vão ter outras pessoas querendo assistir porque querem determinadas respostas. Que eu já avisei, não vão ter essas respostas, mas tá tudo certo. Então, assim, eu tô com você porque eu acho que vai ter de qualquer maneira, tá? Acho que vai acontecer, vai rolar a segunda, vai rolar a terceira, pela força que eles têm já nos bastidores. Inclusive, a Netflix pagou por um super empreendimento deles, um super telão de LED para fazer outra experiência, ou seja, existe uma conexão grande já da Netflix com a dupla que deve ter gerado muito dinheiro já, com certeza, para os dois lados. Agora, eu acho que não, acho que não. Eu acho que daria para fazer talvez assim uma minissérie legal com esse mesmo assunto, entregando um baita conteúdo em 6 episódios. Mas entra a questão que a gente sempre brinca, eu, você, o Sanso, o Marcudo, a Paulinha, o Cunha, tipo, dinheiro, né? A roda tem que continuar girando, as pessoas têm que continuar assinando os canais de streaming, e acho que 1899, super hypado, me lembrou até um pouco Titanic, assim, quando eu vi a capa, o próprio formato do navio, né? Dos 10 que aparecem na série ali, me parece um pouco Titanic, uma coisa que atrai muito a nossa atenção, então vai ter. Mas eu acho que vai ser uma daquelas que vai entrar para a lista P ou lista C do que vai ser visto e do que nós aqui, né, Lari, vamos gravar no Senta Que Lá Vem Spoiler. Olha, se os criadores me garantirem que nesse looping ali eles vão trazer o Jack de volta, se Leonardo DiCaprio tiver, eu assisto. Porque eu sou fãzaça de Titanic e tudo que eu queria é que o Jack tivesse permanecido naquela portinha lá com a Rose. Lari Lévola, vamos de notinhas então? Quanto que você dá de 0 a 100 poltroninhas amarelas para 1899? Eu vou de 60 poltronas amarelas. Acho que dá pra passar na média aí. Vai lá dar o play pra conferir por sua própria conta e risco. Lari, acho justo. Eu tô aqui com o pessoal do Metacritic e tantas outras críticas que nós lemos até hoje, dia 1º de dezembro que nós estamos gravando o episódio. Confusa, longa e muito espaço para melhorar. Talvez melhore, talvez não. A gente vai saber em breve. Eu dou aqui 65 poltronas amarelas. E como a gente sempre é bonzinho e arredonda para cima, a gente tá fechando 1899 com 63 poltroninhas amarelas de média. Norminha, solta aí aquela musiquinha de quem não convenceu. E é isso aí, queridos. A gente vai ficando por aqui. É tarde em Portugal. Para vocês que não sabem, Lari está gravando esse episódio diretamente de Portugal. Não sei nem quantas horas à frente. Ela já vai dormir. A gente vai ficando por aqui. Sempre lembrando que todas as semanas nós temos episódios fresquinhos do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí na sua cama, no seu sofá, no carro, no busão ou navegando
por mares estranhos. Um beijo, Lari, um beijo, queridos. Obrigado por terem ouvido. Até a próxima. Tchau. Valeu, Rafa, curti nosso papo aqui. E só pra destacar, fiquei com mais sono assistindo 1899, tá? Aqui tá mais tarde, mas eu ainda tô no pique. Um beijão, gente, até a próxima.